Bom dia. Mês que vem eu vou fazer 58 anos. Eu lembro que quando eu estava dos 19 para 20, o tempo passou e eu não fiz nenhum ajuste. Dos 20 para 30, eu levei um susto. Porque quando eu fui comprar o creme para o meu rosto, eu descobri que existia creme para aqueles que são acima de 30. Então eu tive que fazer um ajuste. E acredite se quiser, foi o único que eu fiz. Toda vez que eu ia comprar um creme, depois dos 30, eu tinha que lembrar e eu tinha que escolher o pote, o creminho mais adequado. Dos 30 para 40, eu já levei uns 2 meses pensando, me ajustando. O que eu realmente queria da vida, em que ponto eu estava, o que eu precisava fazer. Eu levei uns 2 meses e foi. Dos 40 para 50, aí eu já levei 2 anos. Fiz vários ajustes, fiz mentoria, fiz curso, eu li vários livros muito bons. E foi assim que tive um ano sabático, nasceu um livro, nasceu a cafeteria. Fiz vários ajustes em exercícios físicos, dieta, alimentação. Mas agora, dos 58 para entrar na 6ª década da minha vida, pensei, não, eu preciso pensar mais, eu preciso conhecer mais ainda as minhas limitações, em que ponto eu estou, em que eu posso realmente investir, o que eu amo realmente, o que importa de verdade para mim. E nessa busca, eu comecei a ler algumas resenhas de livros que parecem ser muito interessantes. Um livro me chamou muita atenção. Eu até recomendo aqui se vocês quiserem ler também. O título é O Último Sopro de Vida, de Paul Kalanithi. A capa já vem com uma frase que eu achei estupendo. Eu não sei se eu vou falar corretamente, mas é Atul Gawande. Diz assim: aqueles que estão morrendo são os que mais têm a nos ensinar sobre a vida. Pensei, uau! Porque é exatamente isso. Eu queria entrar na 6ª década da minha vida sabendo viver melhor, mais intensamente, mais plenamente. Mas o que me chamou a atenção é aprender. A conclusão, mais ou menos, será que aprendendo a morrer, eu poderia, aprendendo a morrer, pode nos ensinar a viver? E aí, o Paul Kalanithi, ele era um neurocirurgião e ele foi diagnosticado com câncer de pulmão no estágio 4. Ele, como neurocirurgião, então, nesse livro, você vê o outro lado, o do médico. Então, ele tinha algumas tensões de como falar com pacientes dele, que seriam pacientes terminais. Ele e vários outros médicos foi muito interessante, porque a gente fica sempre do lado do paciente e com essa leitura eu vi o lado do médico, que também eles sofrem bastante, e ele escreveu algumas coisas. Ele ficava pensando, né? Até onde eu devo tentar com esse paciente para prolongar a vida dele? O máximo possível, mais cirurgias, mais tratamentos químicos, ou o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento,
para o paciente. Então, evitar tratamentos muito agressivos, porque a quimioterapia vai dar náusea, vai cair o cabelo, vai dar efeitos colaterais que talvez pesando não seriam tão benéficos. E os médicos, eles também, porque o Paul Kalanick, ele leu também vários livros, né, na pesquisa dele, dizer a verdade para o paciente ou mentir, dar uma esperança, né? E quando falo em mentir, eu tenho algumas experiências que a pessoa já era paciente terminal, mas a família optou de não falar, nem que era câncer e nem que não tinha cura, mas sempre dando esperança, dando esperança. Então, o que aconteceu para essa pessoa? Essa pessoa não organizou a sua papelada, essa pessoa não preparou a sua família e depois do falecimento ficou muito ruim para a família. Mas também existem casos em que você falando a verdade, olha, sem chance, você tem tanto assim de vida, a pessoa parece que já começa a morrer antes da morte. A pessoa ainda está viva, mas dando a sentença é como se já morresse, né? Então, é interessante ler o livro e ver o outro lado dos médicos. O que eu penso? O que eu acho? Que é realmente muito difícil, mas é uma escolha minha pessoal se acontecesse comigo. Eu gostaria que as pessoas fossem honestas comigo, mas continuassem a dar confiança e esperança. Na verdade, como essa maneira que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, é a maneira como pastoralmente costumo fazer com as pessoas também. Então, sendo honesto nos diagnósticos, mas dando um prognóstico, um futuro de possibilidades, né? E esse Paul Kalanick, ele quando, sabendo de tudo, mais do que muita gente sobre a doença, ele pesquisou, no fim da luta, ele continuou a lutar, mas ele estava mais buscando não tanto a cura, mas dias com propósito e significado. Ele pesquisou, ele buscou descobrir o que ele ama fazer. E quando ele descobriu o que ele ama fazer, ou quando ele identificou o que ele ama fazer, qual o significado disso? E quando ele buscou, identificou e viu o significado, ele pesquisou e organizou o tempo que ele ainda tinha de vida para cumprir o propósito. Eu achei isso muito bom. E ele escreveu e ele falou também: mesmo enquanto estou morrendo, até que eu realmente morra, ainda estou vivendo. E ele escreveu também: a vida pode ser mais difícil, mas saber que a morte está se aproximando não significa que você tenha de deixar de viver sua vida. Você pode aproveitar ao máximo a sua vida com o tempo que você tem. Continuar a viver em vez de começar a morrer. E a última frase sobre esse livro, porque depois a gente vai ler outro livro, que é o livro mais importante. Ele diz: a vida não é evitar o sofrimento. A vida mais fácil não é necessariamente a melhor. E aí eu lembrei, quando eu vi essa frase, a vida não é evitar o sofrimento. Se a gente trocar o sofrimento por aflições, a gente teve uma mensagem anterior
sobre aflições, né? O propósito das aflições, que Jesus falou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Então, já fiz a conexão com Jesus. Jesus, ele não evitou o sofrimento. Eu fiquei pensando, ele esteve 3 anos na Terra. E esses 3 anos que ele estava na Terra, ele cumpriu com propósito e significado a vida dele. Esses 3 anos ele não evitou a cruz. Esses 3 anos foram tão eficazes que até agora, 2020 anos depois, nós ainda temos as consequências desses 3 anos. Se Jesus tivesse evitado o sofrimento da cruz, fiquei pensando, e se em vez de 3 anos, né, Jesus pudesse evitar a cruz? E se ele pudesse trocar esses 3 anos por 30 anos de vida fácil, sem dor? Como é que seria? Uma vida sem dor, mas uma vida sem propósito. Porque ele veio aqui na Terra exatamente para cumprir a sua missão, que é morrer na cruz, no lugar de cada um de nós, para que quando ele ressuscitasse, a gente pudesse ressuscitar junto. Então, a vida não é evitar sofrimento. Vamos abrir em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46, o contexto é Jesus na cruz e ele sentiu o seu sofrimento e expressou o sofrimento dele. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele estava em tanta agonia, ele estava na cruz pregado, depois de ter sido açoitado com uma coroa de espinhos, em que ele não poderia descansar nem a cabeça, né, um pouquinho mais confortável, os seus pés também cravados na cruz, ele estava agonizando e ele disse, e ele expressou o seu sentimento, eu estou sofrendo. Em João 19, o que eu quero dizer? Sim, quando a gente estiver em sofrimento, a gente pode e deve ser sincero, ser honesto e falar, dói, não tá legal, eu não tô bem. Jesus, ele fez isso. Em João 19, 26, as últimas frases de Jesus são as mais importantes, porque quando você está morrendo, você não fala coisas sem nexo, você fala aquilo que realmente importa. E como a gente, né, como estava vendo, quem sabe, aprendendo a morrer, assim, o exemplo máximo de Jesus, a gente aprende, ele nos ensina a viver, né? E então, ensina a viver dizendo, sentindo e dizendo, expressando o que a gente sente honestamente para as pessoas que a gente pode confiar, né? João 19, 26. Outra coisa importante de Jesus na cruz. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Coisa muito importante e que Jesus, ele não esqueceu é em relação à sua família. Ele organizou ele preparou a sua mãe e pediu, né, para o seu discípulo amado, que é João. Eu conheço também pessoas em estágio, em fase terminal, que não se entrega, não morre, enquanto a sua família não está preparada. Pode até ser que esteja em coma, mas é uma coisa muito estranha, né? Parece que a pessoa ainda sente, mas quando a família vai se despedir, a família fala, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, o paciente, ele vai.
ele se entrega. Mas muitas vezes também o paciente ele precisa saber com honestidade o que está acontecendo para poder preparar a sua família. E Jesus, ele lembrou e cuidou da sua família. Então é um ponto importante. Lucas 23, 34 diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Perdão. Jesus, ele não somente falou, olha, amem os seus inimigos. Ele deu o exemplo, ele perdoou os seus inimigos, estando ele lá na cruz, enquanto os soldados, os inimigos dele, estavam sorteando a roupa dele. Não bastava só todo o sofrimento, mas também o desprezo, a humilhação de ver a sua roupa sendo sorteado para ver com qual soldado ficaria. E ele perdoou. É uma coisa muito importante no aprender, no ensinar a viver, o perdão. É uma coisa, esse tema de perdão é muito recorrente. E eu confesso que é uma coisa que a gente tem que aprender todo dia mesmo, aprender a perdoar. A gente não precisa esperar ser um paciente terminal, né? Mas uma coisa que eu sempre pensei, né? E Jesus ensinou. Como que a gente pode amar o inimigo? Para mim era um questionamento. Perdoar talvez seja uma maneira de amar o inimigo, né? E uma das coisas também dos meus 40 para 50, eu aprendi, eu vi um sentido para a minha vida de por que eu nasci, por que eu estou viva. E eu escrevi, e às vezes eu tenho dito isso também nas pregações. Eu vivo, eu nasci, eu fui criada para ser amada por Deus e amar a Ele. Amar a Ele, amar a mim mesma, amar aos outros. Isso eu vejo um propósito de vida, isso eu vejo um significado de vida. E de que maneira eu posso demonstrar que eu amo a Deus, a mim mesmo, as pessoas? Uma das maneiras que eu vejo é ensinando a palavra de Deus, a Bíblia. Se minha vida tem significado nesse propósito de amar a Deus, ser amada por Ele, amar a mim mesmo, amar aos outros, qual é a medição, se é que dá para medir, se a gente está vivendo plenamente ou não? E aí eu pensei, se a pessoa crê que o significado da sua vida, o propósito da sua vida é acumular bens materiais, a medição de se ele viveu plenamente ou não é através da sua conta de poupança, ou a conta de investimentos, ou os seus imóveis, ou quantos carros. Mas, se pegar o meu exemplo, né? Se a minha vida tem significado e propósito no amar, a medição deve ser o quanto que eu amei, o quanto que eu pude amar as pessoas, o quanto que a medição é o amor. Vamos ver, por último, Lucas 23, 43. Última frase de Jesus, não última, mas uma das 7 últimas frases de Jesus na cruz. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Qual que é o contexto? Jesus na cruz, ele no meio e 2 ladrões também pregados direita e esquerda dele. E, por incrível que pareça, naquela situação, um dos ladrões ainda está xingando Jesus.
Enquanto que o outro falava, não, a gente está aqui na cruz porque a gente realmente fizemos coisas erradas, a gente mereceu. Mas Jesus não. E o ladrão falou para Jesus, Jesus, não se esqueça de mim quando você for ao reino. Ele diz assim, no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uau, que fé! Vendo Jesus pregado na cruz e mesmo assim ainda acreditando que Jesus é o Rei. É uma fé muito grande. E em resposta, Jesus disse, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se aprender a morrer pode nos ensinar a aprender a viver no último instante, esse ladrão, ele ainda pôde escolher e ele decidiu, apesar de todas as situações contrárias, ele decidiu acreditar em Jesus. Ele pôde aprender a viver, aprender a morrer e garantir a vida eterna. Porque se ele está morrendo, se a gente escolher não desistir de viver, continuar a viver em vez de morrer, e a gente escolher aquele que soube viver, morrer e ressuscitar, que é Jesus, hoje mesmo a gente pode estar aprendendo a viver a eternidade. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para vocês. Não somente não desistir de viver o agora, mas também saber escolher a viver, começar a viver hoje a eternidade. Escolher Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, não é fácil e nós precisamos muito aprender muitas coisas com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver, ensina-nos, Senhor, a fazer as escolhas certas, principalmente agora, também sobre a eternidade. Ensina-nos, Pai, através do exemplo maior, que é Jesus. E no nome dele que estamos orando. Em nome de Jesus. Amém.